Saudações democráticas a todos vocês, ao som de Graúna de João Pernambuco, esse choro maravilhoso aqui, que nós usamos para nosso fundo musical. Sejam todos muito bem-vindos. Segunda-feira, segundou, maravilha, muitas informações para vocês aqui, com todo carinho, com todo cuidado. Quero saudar a presença de vocês aqui no bate-papo. Olha, um beijo muito grande para Emília Bartolo, ou Bartolo, está aqui para acompanhar essa edição do Giro das 11, sempre muito especial na segunda-feira, começando com o Altamiro Borges, que já está chegando aqui. Neuza Santos, querida, obrigado pela presença, pelo carinho. Luciana Cavalcante de Oliveira, olha que bonita mensagem do Silvânio Alves da Silva. Bom dia, Gustavo Conde, bom dia, Comunidade 247, bom dia, bancada competente e comprometida com o Brasil mais justo e solidário. Tomara que sejamos exatamente assim, é o nosso objetivo, querido Silvânio. Olha, estamos ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo, a TV do Trabalhador, pela Rádio Brasil FM, pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9, e também pela TV Quirimurê, na Grande Salvador, Bahia. Deixa eu receber aqui meu querido Altamiro Borges, porque hoje temos... O Altamiro já está se esfregando de frio, Altamiro? O que é isso? O que é? Ele tá lá assim já, ó. Depois da onda de calor, meu querido Miro, veio uma ondinha de refrescante, agora vai vir outra onda de calor, viu? Tá Eu prefiro calor. Aliás, esse negócio do El Ninho, né? Esse El Ninho, você viu questões gravíssimas ali, o Rio Madeira, se não me engano, ele tá 18 metros abaixo do que é tradicional, quer dizer, as comunidades estão ali com problemas, inclusive passando sede, tendo de buscar água em lugares mais distantes. Que coisa, né? Que realmente chegou esse ciclo antropocênico, é isso? Antropogênio, né? Antropocênico, de interferência do homem no clima do planeta, cada vez mais terrível. Tudo bom, Tamiro? Tô bem, doutor Conde. Você tranquilinho, mestre? Tranquilo, é que deu uma esfriada mesmo, eu não peguei a blusa, então tô meio encolhido aqui. Eu tô mais tranquilo que o Bolsonaro, você pode ter certeza disso. Aliás, o Bolsonaro... Também ele sacaneou a gente durante 4 anos, agora ele precisa sofrer um bocado também. Precisa sofrer um pouquinho, né? Não, você sabe que essa história, esse barraco que deu ali no encontro do PSOL, fez o Bolsonaro sair das catacumbas. Ele voltou a tuitar, depois de sei lá quanto tempo, tuitou, reclamou, nós vamos falar disso, vamos mostrar imagens, mas antes de mais nada, meu querido Altamiro, eu quero que você fale o seguinte, o presidente Lula foi lá, fez a cirurgia, colocou uma prótese ali, no lugar da cabeça do fêmur, aproveitou o embalo para tirar o excesso de beleza, né? Fez essa cirurgia, tirou ali para tirar um pouco da beleza dele. E, incrível, ele se recuperou 2 dias antes do previsto. Esse homem é realmente perigoso, né, Aldemiro? O que você fala para a gente? Você que conhece a figurona. E é todo gozador, né? Já está pronto para fazer uma maratona. Olha, eu tô com medo das piadas que ele vai fazer quando voltar da entrevista. Pois é. Já estou pronto para uma maratona, a Janja toda alegre, dizendo que o gato dela tá perfeito. Ele é muito disciplinado, né, Conde? É impressionante. Ele acorda de manhãzinha cedinho, todo dia faz exercício, né? Ele fazia isso no dia a dia dele, antes de chegar à presidência da República em 2003, né? Já fazia isso. Continuou fazendo isso na presidência da República com maior acompanhamento, não nos 580 dias de cárcere, né, abusivo da Lava Jato, continuou fazendo isso. Então, ele é muito disciplinado, se cuida bem, né? É meio atleta o rapaz, né? Aí a recuperação é mais fácil mesmo. Não, por exemplo, minha recuperação é mais complicada. Ex-fumante, bebo para chuchu, vida sedentária. Aí a recuperação é mais difícil. Ele não, ele é um atleta. Vai fazer uma maratona agora. Assim, quando a pessoa tem um objetivo na vida, né?
ela se recupera rápido, tudo é mais rápido para ela. O Lula tem essa obstinação, é Brasil, recuperar, matar a fome das pessoas. O cara se recupera rápido mesmo, é uma questão psicológica, né? Olha, eu tenho imagens exclusivas aqui do Lula saindo, levando a alta ali do Ricardo Calil. Vejam só essas imagens, gente. Ela saiu assim do hospital, viu? Não pode. Você sabe que quando ele estava pulando aqui, porque ele pulou a campanha inteira, você lembra? Saiu pulando, nem o Haddad aguentava pular tanto que nem ele. E ele estava com dor naquela hora, naquele momento. É mole. Não, ele é isso, ele é muito disciplinado, ele é um cara até meio metódico nesse sentido, muito disciplinado, se cuida bem na saúde, e tem isso que você diz, tá? Ele está com muito pique, está com muita vontade, né? Muita vontade. Está com muita vontade e está apaixonado. Quando o cara está apaixonado também ajuda bastante. Ô Altamiro, o que muda no governo? O Lula despachando da Alvorada, presente, sem viajar. O que nós vamos passar por esse mês aí? Você acha que vai mudar alguma coisa na articulação política? Ele é isso, ele é o piloto principal desse negócio, né? Então ele tem muita interlocução, tem muito diálogo com todas as forças, né? Ele cobra muito, né, dos ministros, né? Ele quer as tais das entregas, quer entrega, eu tenho pressa, né? Quero entrega, né? Então, tem esse lado da articulação política, esse lado da cobrança, do gerenciamento de governo. A ausência dele no dia a dia não quer dizer que ele não vai fazer isso, ele vai continuar discutindo política, mas evidentemente reduz, né? A ausência dele é sempre um probleminha, né? Além disso, ele tem muito essa vontade das viagens, de estar em contato direto com o povo, de estar ouvindo. Essa é uma característica que me chama atenção no Lula. Eu cobri as greves do ABC, 78, 79, principalmente aquela greve de 41 dias em 80, né? Que foi uma greve histórica, que foi a greve que enfrentou a ditadura e tal, né? E me chamava muito a atenção no Lula. Então, você tinha aquelas assembleias diárias na Vila Euclides, naquele estádio perto do Paço Municipal de São Bernardo do Campo. Eram assembleias com 30 mil, 40 mil, 60 mil metalúrgicos, né? Me chamava muita atenção, eu ia lá cobrir. Então, encontrava o Lula na porta do estádio. Do Lula chegar da porta do estádio até o palanquezinho, bem amador, que era montado na época, às vezes ele demorava 1 hora, 2 horas, só ouvindo a galera, só conversando com a galera, sentindo, pulsando, né? E isso fazia, então, com que os discursos dele fossem muito em sintonia com o que a peãozada do ABC estava pensando, os grevistas estavam pensando, muito em sintonia. Então, essa coisa do viajar, ir para os estados, ouvir as pessoas, conversar, isso é uma coisa muito importante para o Lula, né? Porque é nisso que ele vai vendo, né? É a percepção, é nisso que ele vai vendo quais devem ser as prioridades, é nisso que ele vai vendo o que é a ênfase. Por isso que ele é um grande comunicador. Isso, evidentemente, esse período ele não vai poder fazer. Então, prejudica, no sentido da articulação política, do gerenciamento, da cobrança e do contato direto, prejudica. Mas não tem jeito, ele tem que cuidar da saúde. Cuidar da saúde. Olha, eu acho que o Lula vai voltar com muito mais vontade ainda do que ele já tinha. Porque tudo que ele fez nesses 9 meses de governo, e até na campanha, ele fez com dor. E a gente sabe, dor incomoda. Ele chegou a falar, olha, eu fico mal-humorado. Eu, né, na reunião com os ministros e tudo mais, não tem jeito. Você está com dor, você descarrega nas pessoas. Olha, eu acho que a gente vai ter uma mudança considerável depois, antes da cirurgia, depois da cirurgia. Deixa eu agradecer, vou abrir um bate-papo mais uma vez aqui, meu querido Altamiro. Junelage de Coguerra, querida, viva Dalila, minha candidata a conselheira de BH, que ganhou o primeiro lugar no Centro-Sul. Viva o ECA. Eleição para os conselhos tutelares, tem notícias aqui, vou trazer para vocês. Ana Luísa está falando, Conde, você está apaixonado? Eu tô, Ana Luísa, eu tô apaixonado por você, Ana Luísa.
querida, por vocês todos. Bruno Profeta, Conde, o pessoal 247, bom dia, acordei com uma informação que me surpreendeu, busquem depois aí. Minas de cobalto do Congo, basicamente 100% dos aparelhos eletrônicos contém materiais extraídos. Beleza, muito boa informação, nosso público sempre muito bem informado. Rita Rebouças, amo aquela mafaldinha no escritório do Altamiro. Eu vou voltar no bate-papo daqui a pouco, deixa eu atualizar vocês. A Gleisi Hoffmann também passou por uma cirurgia e ela está apresentando boa evolução, vai deixar o centro de unidade intensiva amanhã. Você vê que o Lula se recuperou mais rápido que a Gleisi, né? O homem não compete, né? Fala, ganhei de você. E mais uma informação, né? O Jean Paul Prats celebrando o início das operações na margem equatorial, ali na área do Rio Grande do Norte, que foi autorizada ontem, se não me engano, anteontem pelo IBAMA, e ele está aguardando no Amapá, né? A ação no Amapá ali, na exploração do petróleo, tema sempre ainda polêmico, né, meu querido Altamiro? Você tem posição sobre isso? Você tem estudado esse tema importante? Não sou especialista nesse tema, Conde, mas tenho uma opinião de quem acompanha um pouco o noticiário. Eu acho que sempre a questão de exploração do petróleo exige muitos cuidados, né, para evitar qualquer tipo de desastre ambiental, evitar afetar populações locais, né, ou minimizar, né, qualquer tipo de prejuízo. Agora, no caso de áreas onde você tem comprovada a existência de petróleo, né, e que isso significa crescimento do país, desenvolvimento do país, eu acho que a gente tem que combinar o cuidado ambiental, o cuidado com as populações locais, com a exploração do petróleo. O petróleo continua sendo uma grande riqueza, ele impulsiona países, né? Você vê onde tem petróleo, tem guerras, inclusive, dado o poder estratégico do petróleo. O petróleo está em tudo, né? Pode não estar no futuro, mas na atualidade continua com... Então, eu tenho uma posição que é um pouco o seguinte: não é nem um desenvolvimentismo que vá destruindo tudo e não leve em conta todas essas questões fundamentais para a humanidade, principalmente a questão ambiental na atualidade, né, que está mostrando a gravidade do tema, mas também não é uma coisa santuarista, que diga o seguinte: então não mexe, não mexe. Até porque fica engraçado você ser santuarista utilizando o celular, utilizando televisão, utilizando o carro, né? Então é santuarista para os outros, para você não é, né? Então eu acho que tem que procurar sempre um equilíbrio entre desenvolvimento, né, e defesa ambiental, né? Eu sou contrário a princípio, mas é um debate difícil, como você disse, é um debate complexo, tanto a uma visão desenvolvimentista, tipo passar a boiada, do Ricardo Salles, ou um desenvolvimentismo mofado, né, que existe em setores da sociedade, né, como também de uma visão santuarista, de dizer o seguinte: não mexe porque vai afetar. Então para tudo. Né? Então eu acho que nesse caso da exploração do petróleo nessa margem equatorial, eu acho que é uma coisa que, avançando as pesquisas, comprovando que os impactos são menores, né, eu acho que a gente tem que avançar na exploração. Sabe o que eu acho que é o mais importante nesse momento, nesse tema, meu querido Altamiro? É o debate, né? É o que a gente tenta, inclusive, promover aqui no Giro das 11, nos outros programas. É o máximo possível ouvir as pessoas, os especialistas, isso, as tendências, as diversas tendências, porque é daí que o Lula vai tirar a decisão, porque a decisão não existe uma decisão fechada. O governo é assim, né, Altamiro? Inclusive, às vezes, você tem que tomar uma decisão que vai contra a sua crença, né? Contra a sua... O Lula sabe fazer muito bem isso. Olha, mais um pouquinho do bate-papo aqui. Raquel Gertner está dizendo aqui: bom dia para o aniversariante do mês. Gustavo Conde, muita amorosidade e saúde. Obrigado, querida Raquel Gertner. Emília Bartolo, sou sua fanzoca, Conde, parabéns pelo seu trabalho. Giro das 11, live do Conde imperdível no Spotify. Obrigado. Isso aqui essa live se transforma, o Giro das 11 se transforma em podcast também e vai para o SoundCloud. E creio eu que vá para o Spotify também, não tenho certeza. Eu que te gosto. Oba! Mirovski está com a Chuquinha outra vez aqui. O momento bullying do nosso público.
com relação ao Almiro. Tá com a Chuquinha ali. Isso é muito bonitinho. Paulo Tomás, grande abraço de Itaetê, Bahia. Ô, Miro, você viu a reunião do PSOL? Acompanhei um pouco o processo de debate anterior do PSOL, um processo de tensão política, né? Muito em torno da questão do governo Lula, qual posição adotar, né? E acompanhei rapidamente o que deu bochicho na imprensa. Eu acho que foi uma questão menor, é uma confusão. Isso é natural em qualquer evento você tem lá uma confusão. Tem uma confusão entre dois marmanjos, deu lá uma briguinha, aí a mídia transforma isso num grande acontecimento. O importante é que o pessoal fez um debate prolongado, inúmeras teses, juntei todas as teses, li algumas das teses, inclusive, né? Inúmeras teses, porque o PSOL é uma frente de vários partidos, tem várias organizações no seu interior, né? Inúmeras teses, um debate tenso alguns temas internacionais que tensionam o PSOL, a questão da Ucrânia tensiona o PSOL, mas muito debate da questão nacional, qual a relação com o governo Lula, né? Há setores que colocam isso aqui, foi o setor vencedor, né? Que é a corrente encabeçada aí pelo Juliano, pelo Boulos, né? Foi a corrente vencedora, que cresceu, inclusive, na eleição do Congresso anterior, tinha tido 54%, 55% dos votos. Agora teve 66%, 65%, um negócio assim, né? Cresceu, né? Que defende, que mantém uma postura de crítica, de autonomia diante do governo, mas que torce pelo êxito do governo, né? Trabalhando a ideia do seguinte: se o governo Lula fracassar, todo o campo popular fracassa, né? Então, que ajuda a governar, né? Mantém a independência, mantém críticas, tem críticas em várias áreas, por exemplo, tem crítica na questão do arcabouço fiscal, tem crítica na necessidade de acelerar o processo de reforma tributária no Brasil, tem críticas em várias áreas, mas mantém um apoio ao governo com essa avaliação de que se o governo Lula der errado, dá errado para todo o campo popular. Há um setor um pouco mais que está propondo se desligar mais do governo, né? Que é principalmente uma corrente interna do corrente MES, né? Que MES, isso, Movimento Esquerda Socialista, da Luciana, da Sâmbia, né? De várias figuras importantíssimas, né? Do Rio Grande do Sul, várias figuras importantíssimas do PSOL, né? Que propõem um descolamento maior do governo, né? Inclusive tem se manifestado, né? Em abstenções em algumas votações do Congresso, né? Mesmo o PSOL, como orientação, acaba adotando um outro comportamento. Esse setor foi derrotado no Congresso. Então, esse é o que eu acho que é o importante do Congresso do PSOL. Foi um processo intenso de debate, mobilizou muita gente, teve esse desfecho, coroamento com a plenária nacional aí em Brasília, e essa plenária, então, deu maioria para essa orientação política de manter críticas, manter independência, mas manter o apoio ao governo, manter a proximidade. Isso, inclusive, tem a ver com futuras batalhas, né? Você pega, por exemplo, um local onde o PSOL hoje tem uma prefeitura no Brasil. Uma prefeitura que é a prefeitura de Belém do Pará, com um grande lutador social, Edmilson, mas é uma prefeitura, né? O PSOL tem pouca experiência em executividade. A que se abre é a disputa aqui na prefeitura de São Paulo, com o Guilherme Boulos, né? E o Boulos sabe disso, que para ganhar a prefeitura de São Paulo, você vai enfrentar um governo estadual de extrema-direita, do Tarcísio, você vai enfrentar uma prefeitura com posições de direita, com uma máquina com muita grana, com uma coligação muito ampla que está se formando em torno do Nunes, né? Está se formando uma coligação muito grande para a reeleição do prefeito. Então, o Boulos sabe que precisa de muitos apoios. Um dos apoios fundamentais é do PT. O PT já anunciou apoio. Isso foi um compromisso assumido por Lula, assumido por Gleisi. O PT já anunciou apoio. O Boulos sabe, então, que essa aliança não é uma mera aliança eleitoral, é uma aliança política com mais tempo de maturação. Daí a decisão do Congresso do PSOL.
Quero aprofundar essa questão aqui por toda a importância que o PSOL tem para todos nós e porque, enfim, o tema está aí bombando no Twitter e tudo mais. Primeiro eu quero mostrar para o nosso público a tal da briga, que, aliás, se não fosse essa briga, talvez a gente nem estivesse falando do Congresso do PSOL. Eu acho que ela teve até um aspecto positivo de divulgar. Então, vamos trazer aqui essas cenas aqui, que é curtinho, ó, vai ser interessante a gente... Vamos separando. Não. Isso não, companheiros, por favor. Por favor. A mesa. Desçam imediatamente do palco, todos e todas. Desçam todos e todas do palco, imediatamente. Todos e todas, ele não falou todes, né? Falou todos e todas. E o que eu fiquei impressionado é a cara do Plínio de Arruda Sampaio. Evidentemente, estava ali a foto dele, né? O Plínio ali, né? Só com aquela cara, testemunha do Luiz. Agora, antes de passar pro Altamiro de novo, deixa eu mostrar para vocês como eram as reuniões do PSOL no passado. No passado era assim. Gente, vocês sabem, o Giro das 11 tem esse tempero do humor, não posso deixar passar. Isso aqui, aliás, não é nada meu, não é da minha autoria, isso aí está nas redes, né? Que eu não aguentei quando eu vi no Twitter as reuniões do PSOL no passado, aí aparece essa tão bonitinho, né, Altamiro? Altamiro, boulismo? Será que nós temos um boulismo na cena? Esse neologismo, evidentemente, pode parecer até pejorativo, mas não é. Quer dizer, o Boulos representa uma corrente muito forte no país inteiro. E aí? Só pegando o anterior, esse negócio, por exemplo, por que a mídia deu destaque no Congresso do PSOL, deu destaque a essa confusão de duas pessoas, né? Teve um jornal, inclusive, que disse que foi uma briga entre um trotskista e um stalinista. Eu fiquei imaginando, stalinista dentro do PSOL? Nunca ouvi falar em nenhum grupo que se reivindique defensor do Stalin dentro do PSOL, né? Que se reivindica defensor do Trotsky, tem vários agrupamentos dentro do PSOL, né? Não é um só, são vários, né? Mas aí criou essa... O melhor era ter falado de todo o processo congressual do PSOL, as teses que estavam em debate, né? Todo o processo de reflexão sobre mundo e Brasil, né? E tática do PSOL. Não, mas pega nessa confusão de dois caras alterados no evento, né? Eu acho que você tem... O PSOL, ele cresceu. É um crescimento ainda, volto a dizer, com limitações. O PSOL, basicamente, tem parlamentares, tem 13 parlamentares. Desses 13 parlamentares, se eu não me engano, 5 são de São Paulo, ou 6 de São Paulo, 6 de São Paulo, 5 do Rio, uma de Minas e uma do Rio Grande do Sul, né? É um partido que cresceu, mas ainda tem muitas dificuldades do ponto de vista eleitoral, né? Do ponto de vista, por exemplo, no Executivo, não tem nenhuma experiência de governo do Estado, já teve experiência de 2 prefeituras pequenininhas, se eu não me engano, no Rio Grande do Norte ou no Ceará, que depois perderam, saíram, né? E tem a experiência agora, essa sim, uma experiência administrativa de maior fôlego, que é essa experiência em Belém do Pará, com muita dificuldade também. Edmilson trabalha com uma Câmara Municipal totalmente adversa, tem que fazer várias composições para governar. Então, às vezes, tem aquele discurso purista de que não vou me aliar com ninguém. Vai para a administração pública para ver se você se alia ou não. Edmilson tem que fazer várias alianças para poder governar na prefeitura de Belém do Pará. Então, se você for ver essa brincadeira da reunião do passado, né, é isso. O PSOL ainda é um partido que vai se firmando, né? Se constituiu agora numa federação, inclusive para garantir ultrapassar a cláusula de barreira, garantir ter tempo de televisão, ter fundo eleitoral, constituiu uma coligação, uma federação, que não é uma coligação eleitoral, é uma federação com a Rede
com a rede da Marina, não é isso? Que foi importante para adquirir coeficiente eleitoral, né? Com as contradições que tem também com a rede, essa federação. Né? E nesse período mais recente, teve uma adesão importantíssima de uma liderança que não era uma liderança originária do PSOL, né? Que é o Guilherme Boulos. O Boulos é uma liderança do movimento popular. Né? Ele é coordenador do movimento dos trabalhadores sem teto, do MTST, um movimento que também a base principal dele é São Paulo, começou a se espraiar por outros estados, mas a base principal São Paulo, que promoveu importantíssimas ocupações de terreno, ocupações de prédios, né, públicos que estavam inativos, né, se transformou num movimento social de peso urbano. Né? Então você tem o MST como movimento dos trabalhadores no campo e você tem o MTST como movimento dos trabalhadores, né, sem teto nos centros urbanos. O Boulos se projetou como grande liderança. E, ao se projetar como grande liderança, a origem dele não é o PSOL, a origem dele é outra. Né? Chegou a ser do PCB durante um período e tal. Né? A origem é outra. Ao se projetar como grande liderança, teve que ter uma opção para disputar eleições. E optou por ingressar no PSOL. Então, ele ingressa com um grande cacife. Né? Ele ingressa com uma grande liderança popular, é uma marca popular. É, inclusive, o que dá uma marca popular maior para o PSOL. O PSOL tem muito a marca da luta antirracista, da luta, né, contra a homofobia, da luta contra o machismo, contra a misoginia, né, dessas pautas importantíssimas na sociedade brasileira hoje. Né? Então, o PSOL tinha muito esse braço. Com o ingresso do Boulos, né, e de todo esse movimento, né, de todo esse campo de movimento popular, o PSOL ganha, inclusive, essa marca mais popular também. Ganha esse braço. Eu não sei se existe um boulismo. Né? Existe uma força do Boulos, né, enquanto essa liderança popular. Né? Muita gente, inclusive, chegou a aventar a possibilidade para se viabilizar eleitoralmente que o Boulos sairia, inclusive, do PSOL e ingressaria no PT. Houve até pressão nesse sentido. Ele se firma como uma liderança do PSOL atualmente. Né? Então, é isso. É um partido que sofre, como todos os partidos, sofre suas tensões internas. Claro, e o PT se notabilizou por isso também. O PT tem... A última vez que eu conversei com a presidenta Gleisi sobre isso, o PT tinha 13 correntes internas, né? 13. O PSOL, acho que não tem só duas, o PSOL tem mais. Não, tem muitas correntes. Se eu não me engano, foram 8 teses para o Congresso. 8 teses. Se eu não me engano, teria que rever aqui, eu tenho aqui. Mas foram 8 teses que não significam 8 agrupamentos, não, porque várias teses foram feitas em conjunto por alguns agrupamentos. Então, são mais agrupamentos. Agora, Altamiro, importante a gente falar que a gente está falando do PSOL aqui, porque o PSOL cresceu, é relevante no país, e cresceu bastante. E com essa perspectiva do Boulos em São Paulo, está liderando as pesquisas que estão sendo feitas nesse momento. Está certo que está muito cedo, mas ele tem o apoio do maior cabo eleitoral, né, de 2024. Por isso que esse debate no congressual do PSOL é importante. Claro. Porque o próprio Boulos e o PSOL, para se firmar no cenário político, para você ter uma administração de uma capital, né, um dos maiores PIBs do Brasil, que é a capital paulista, né, para se firmar o Boulos sabe que precisa do apoio do Lula. Sabe que o sucesso do governo Lula é fundamental para a vitória dele aqui em São Paulo. Então, uma visão sectária do seguinte, não dane-se o que vai ocorrer com o governo Lula, né, prejudica. Mas eu acho o seguinte... A visão da Sâmia, vou fazer uma defesa agora dessa ala do PSOL que é mais, digamos assim, raiz, né? Vamos dizer assim. Como é que é o nome do Braga? Como é que é o nome dele? Do Rio de Janeiro. Esqueci o primeiro nome, deu branco agora a mim. O que faz? Chama o Moro de juiz ladrão. Ele também. O PSOL tem uma consistência, por exemplo, em se negar a votar a reforma tributária.
ele fez, articulou, argumentou e está dentro do processo democrático, a meu ver. E aí tem esse dilema que você apontou muito bem aqui, quer dizer, mas eu acho que essa ala, é isso que eu ia falar para você, Altamiro, essa ala que é mais, digamos, independente, ela não quer o fracasso do governo Lula, ela simplesmente quer manter a identidade acesa e viva, o que eu acho que é importante. É um dilema. Você acha que o PSOL pode rachar, digamos assim, de maneira radical, né? Como o PT teve esse problema no passado, aliás, o PSOL era uma corrente do PT que saiu do PT. Quer dizer, será que ele vai assistir esse mesmo filme? No caso do PSOL, eram várias correntes do PT que saíram, foram deixando aos poucos o PT, foram deixando aos poucos. Começou, inclusive, no processo na reforma da Previdência no governo Lula, né, com a Heloísa Helena, começou ali, né? Foi rachando aos poucos, aí outros agrupamentos, por exemplo, mesmo o agrupamento, a corrente do Juliano, o atual presidente, que deixa agora a presidência, só foi entrar no PSOL posteriormente, né? A corrente de Juliano, Ivan Valente, só foi entrar no PSOL posteriormente, não participou da fundação do PSOL, veio depois, né? Tensão partidária existe, porque as instituições estão em crise, né? Você tem muitas incertezas sobre os rumos políticos, então tensão partidária existe para todo canto, né? Você vê agora mesmo o Roberto Freire, que era o presidente do PPS, presidente do Cidadania há mais de 30 anos, foi simplesmente enxotado da presidência do Cidadania. É tensão interna. Você pega o PSDB, que é outro partido, que foi formado na época como uma vertente da social-democracia mundial no Brasil e se desfigurou totalmente, né? Descambou para o neoliberalismo, uma parte descambou para o golpismo, inclusive com Aécio Neves, está implodindo, está implodindo. Então, tensão partidária existe, o pessoal vive essa tensão, né? Tem que ter uma capacidade muito grande de garantir a unidade, a única forma de garantir a unidade, o cimento é a democracia, é ter muito debate, às vezes até dá uma acalorada, tem uma confusãozinha, tem uma briguinha, faz parte, né? Porque o cimento para garantir a unidade é a democracia. Então tem que ter muita democracia, porque há muitas diferenças de opinião. Muitas diferenças. Você tem alguns... Recentemente, 2 agrupamentos saíram do PSOL. 2 agrupamentos pequenos, né, saíram do PSOL. Um lá pelo um ex-deputado federal pelo Pará, mas que estava no Rio de Janeiro, Babá, o agrupamento do Babá saiu do PSOL, se não me engano se chama CST, Corrente Socialista dos Trabalhadores, um negócio assim, saiu, e saiu também uma corrente muito pequena, né, de Santa Catarina, né, já saíram por... Aqui, acho que alguém ligou. Voltei. Voltou. Ligou. Eu sempre tenho esse problema aqui. Então, saíram já em função dessa crítica, a crítica de que o PSOL estaria muito governista. Tanto a corrente do Babá quanto a corrente do Nildo saíram com essa crítica, agora, recente, né? Então, há uma tensão sempre, né? Essa tensão, às vezes, está nisso, né? Não vamos votar junto à reforma tributária, não vamos votar junto ao arcabouço fiscal. Essa tensão se expressa muito, que é um dos nós da política, uma das coisas mais difíceis da política, na minha opinião, que é a questão das alianças. É um nó esse negócio, né? Isso se expressa muito. Então, você tem correntes no PSOL que são contrárias a uma política de alianças mais ampla, são contrárias, inclusive, à aliança com o PT, né? Em alguns estados, em alguns municípios. Tal. Isso vai ter força nas eleições municipais, né? Então, correntes que gostam de pedir o apoio para os outros partidos, mas não gostam de apoiar outros partidos. É interessante, cria-se uma contradição. Então, a política de alianças é sempre um nó. É um nó. Talvez seja uma das coisas mais difíceis na tática, seja a questão da política de alianças. Isso tensiona muito o PSOL. Tensiona demais o PSOL. Né? Você vai ter, por exemplo, o PSOL vai ter, se ganha a Prefeitura de São Paulo, numa aliança ampla, né, que está se formando, com apoio do PT, PCdoB, PV, PS,
PSB não, porque o PSB, a princípio, ainda está com a candidatura da Tabata, né? Mas se ganha a Prefeitura de São Paulo, como que vai ser na Câmara Municipal? Porque os projetos passam pela Câmara. Como que vai ser? Vai ter política de alianças ou não vai ter? Vai chamar pessoas de outros partidos para compor o secretariado da Prefeitura de São Paulo ou não vai ter? Isso tensiona. Isso é um ponto de convulsão, né, em vários partidos e no PSOL em particular. E a gente viu essa reunião, esse encontro do PSOL foi para também eleger a nova presidenta do PSOL, foi eleita. Deixa eu até pegar aqui. Vamos divulgar isso aqui, né? Do Espírito Santo. Como é que é o nome dela? Peraí que eu já vou pegar aqui, presidenta do PSOL. O pessoal já vai falar aqui no bate-papo. Mas o Juliano Medeiros deixou, né, a presidência do PSOL. Paula Corade. Paula Corade. Isso. E vai, enfim, ela vai ter de lidar com isso, né? Torcer muito para Paula Corade, porque o PSOL, aquilo que a gente falou, vai crescendo, vai ganhando mais importância, as pessoas vão intensificando o debate, a pressão vai aumentando e vai ter de ter muita maturidade para lidar com esse crescimento. Olha, deixa eu... Agora, ela já tem uma experiência acumulada razoável, ela é da área de educação, do Espírito Santo, mas ela ajudou a coordenar a campanha, ela participou da coordenação da campanha do Boulos à Prefeitura aqui de São Paulo, então sabe fazer todas essas tratativas, né? Era da Executiva Nacional do PSOL, então já é uma pessoa com experiência, uma jovem já com experiência acumulada para enfrentar isso, vai enfrentar momentos de tensão no PSOL. De tensão, vamos lá. Beth Landman. Love you, Condão, Giro das 11, cada vez melhor, jornalismo digno de prêmio, eu de Níver também, feliz vida para nós. Você está fazendo aniversário, Beth Landman? Meus parabéns para você, querida, muitos anos de vida. Olha só, pessoal, faz um carinho aqui no Altamiro, no bate-papo, porque eu recebi uma porção de carinho, porque foi meu aniversário ontem. Ele vai ficar com ciúme aqui, não recebeu. Você fez aniversário ontem, é? Eu fiz aniversário, bicho, sabe? Bicho, uma vez por ano eu faço aniversário. Nem convidou para tomar uma cachaça? Rapaz, eu tô acumulando as cachaças e vou tomar tudo de uma vez com você. Os últimos 10 aniversários a gente vai tomar de uma vez aí em São Paulo. Vou cobrar. Fernando Oliveira, partidos democráticos têm dessas coisas. Sou do PT desde 1989 e por lá já vi várias vezes, vi brigas, claro. Eu não me lembrava de briga no PT, mas teve muita briga também de física, né? Melhor que ser um bando de comandados por coronéis. Está aí, muito bom. Na esquerda não existe nada pronto. Maravilha, Fernando Oliveira. Edson Antunes, PSOL, esquerda, panda. Está entalado os 20 cents desde 2013. Aqui, democraticamente, a gente pega os comentários. Todos, né? Aqui, vamos fazer como é que se diz? O contraditório. Antônio Marcos Donaton, Boulos começa mal, vergonhoso esse papel de Boulos? Só pensa em voto? Não, com calma. Antes de me despedir do meu querido, glorioso, maravilhoso Altamiro Borges, deixa eu até colocar aqui os nomes nas nossas lapelas que eu tirei para a gente fazer uma coisa mais bonitinha aqui. Pronto, Altamiro Borges. Tinha uma última notícia que eu queria que você comentasse aqui. Bom, as delações do Mauro Cid, não era isso. Deixa eu ver aqui, conselhos tutelares também não era isso. Sim, esse fragmento aí da delação da spoofing, que parece que está chegando mais aí essa semana, que coloca jornalistas do Grupo Globo como, enfim, interface, né, dessa pirotecnia promovida pela Lava Jato, enfim, praticamente um crime que eles cometeram. Fala rapidamente para a gente sobre isso. Você acha que manchou? Eles precisam dar uma resposta? Porque, assim, parece que não aconteceu nada, né? A Miriam Leitão nem vai comentar o negócio. Não, o Josias, do UOL, já comentou hoje. Ele sentiu a porrada da matéria do consultor jurídico. Sentiu e chiou, ficou chateadinho, né? Disse que está sendo vítima de desinformação, né? A Miriam Leitão eu não vi, também não vi nenhum pronunciamento do filho da Miriam Leitão, que foi citado.
e também não vi nenhum pronunciamento da Globo, do Jornal Nacional. Tal. Esse negócio que o consultor jurídico publicou, né, que é um site especializado no mundo jurídico, né, com base na spoofing, né, é um negócio que mais ou menos todo mundo já sabia, que a Globo, né, que a mídia no geral, né, essa mídia monopolista foi a que alavancou a Operação Lava Jato, né, servia de porta-voz da Lava Jato, sem nenhuma análise crítica, sem contraditório, sem conferir as acusações, simplesmente repassava o que a Lava Jato falava. Né? Alguns jornalistas se projetaram por isso, inclusive, né? Ganharam muita fama por serem os porta-vozes da Lava Jato. Não eram jornalistas, eram porta-vozes. Né? Então, isso já era sabido. O que agora o Conjur mostra, né, são os diálogos, traz os diálogos, e os diálogos são vergonhosos. Né? Diálogos entre os procuradores e coisa do tipo, ó, tem que sair primeiro no Jornal Nacional, combinado? Quem topa? Então tá, então temos que ver no Jornal Nacional. Na sequência, a Miriam Leitão e o Josias têm que sentar o pau, descer a lenha, né? Na denúncia que era feita, uma denúncia falsa sobre grana na Guiné Equatorial, não tinha nada a ver, né? Que o Lula teria desviado grana, né? Uma denúncia falsa. E é a conversa. Então, materializa o que a gente já falava antes, que houve um conluio entre mídia monopolista, os procuradores e o juiz Eco, o Sérgio Moro, houve um conluio. Agora está o relato, o vazamento das conversas comprova isso. Comprova que era um pau-mandado, eram jagunços da Lava Jato. Né? Perfeitamente. É isso. Então, se fosse em outra oportunidade, isso, Conde, isso poderia ensejar um debate sobre o seguinte: pode uma emissora pública, uma concessão pública, servir para um processo político que visa destruir a democracia brasileira e sabotar a economia nacional? Pode, porque foi isso a Lava Jato. Era uma boa discussão sobre concessão pública. Se nós tivéssemos em outra ocasião, poderíamos fazer uma discussão seguinte: pode essa emissora receber publicidade oficial? Pois é. Não podemos esquecer isso, temos que continuar fazendo o debate e, graças a esses vazamentos, porque assim, depois da decisão do Toffoli, os acusados pela Lava Jato estão pedindo trechos, estão pedindo da gravação da spoofing, e isso está vazando para a imprensa, então vai vazar cada vez mais. Meu querido Altamiro, e aí a gente vai saber de tudo isso aí. Queridão, Palmeiras perdeu ontem, hein? Mas jogou com o time reserva. Eu sou campeão da Copa do Brasil. Está concentrada na Libertadores agora. Esse é que é o importante. Tá bom, tá jogou bom. Com o time todinho reserva. E jogou bem até, me surpreendeu. Com o time reserva jogou bem. Me surpreendeu. Uma boa equipe. Perdeu só. Esse é o Altamiro. Abraço, meu querido. Até semana que vem. Registrei aqui que você fica devendo a cachaça de aniversário. 10 anos de cachaça de 10 aniversários para a gente tomar em São Paulo. Parabéns, viu, mestre? Valeu.